Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula vamos conversar um pouquinho sobre lei. Vamos entender um pouquinho como que funciona os gêneros textuais que se fazem presentes na seara jurídica, no campo jurídico, que é o campo do direito, né, onde se apresentam as leis, né, as inúmeras leis que constituem aí a nossa legislação. Então, vocês provavelmente já ouviram falar no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, que foi publicado em 1990, né, que traz ali vários artigos de lei para apresentar os direitos, né, das crianças e dos adolescentes. Né? A gente não somente tem direitos, a gente tem também deveres a serem cumpridos, né? E isso tudo fica estabelecido em normatizações, né? Então as normas que regem aí o comportamento humano estão previstas nessa seara jurídica que é o campo do direito, né? E que se manifesta por meio de leis e de artigos de lei. Então nós vamos fazer aí a leitura de um artigo de lei para tentar entender como que se dá aí os elementos composicionais das leis enquanto gênero textual, ok? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas do 7º ano. Gosto de expressar sempre a minha admiração por vocês, o meu apreço por vocês estarem aí, né, não somente valorizando as nossas videoaulas, mas também contribuindo aí para fomentar as discussões pertinentes no campo das letras, da literatura, né, que se fazem presentes na nossa língua portuguesa. Né? Então, parabenizo vocês por estarem cuidando do intelecto de vocês e valorizando as nossas videoaulas. Vamos ver quais são os nossos objetivos, que consistem em ler e interpretar um artigo de lei, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão e compreender a estrutura de um texto normativo de lei. Então, para início de conversa, você sabe o que é uma lei? Como são estruturados os textos normativos, né? Então, textos normativos são aqueles que estabelecem normas, né, de convivência, de conduta, de comportamento social, cultural, né, dentro de um determinado país. E essas normativas, né, são elaboradas geralmente por meio de plebiscito, por meio ali dos anseios da população, né, para que se criem leis e regulem os comportamentos humanos por meio delas, certo? Então, vamos trabalhar aí com mais detalhes esses textos normativos, né? Para começo de conversa, então, vamos lembrar que lei vem do verbo latino ligare, que significa aquilo que liga, ou legere, que significa aquilo que se lê. É uma norma ou conjunto de normas jurídicas criadas através dos processos próprios do ato normativo e estabelecidas pelas autoridades competentes para o efeito. Então, proponho aqui a leitura de um artigo do ECA sobre a proteção e trabalho. Título 1, das disposições preliminares. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, né? Então vejam que é um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que a gente tem aqui na sigla ECA e que trata sobre a proteção e o trabalho, né? E no seu artigo 3º a gente tem aqui, né, uma situação que envolve adolescentes e crianças com relação, né, aos seus direitos. Então, continuando aqui a leitura, o artigo 4º traz o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Né? Então, no artigo 4º, a gente tem aqui, né, uma situação que chama a atenção da sociedade como um todo a respeito dos deveres da família, da comunidade, da sociedade de uma forma geral, de assegurar à criança, os direitos da criança e do adolescente como prioridade absoluta. Né? Então tem que estar pautada nas políticas públicas a criança e o adolescente como sujeito de direitos e eles têm que ser priorizados. E quais são os direitos
garantidos de uma forma geral. A educação, a escolaridade, o esporte, a alimentação, lazer, profissionalização, cultura. Então nós temos aqui vários itens aqui que se refere ao sistema de garantia de direitos voltado para o público infanto-juvenil. Vejam que tem uma subdivisão agora, a gente vai conhecer um pouquinho do capítulo 5, né? Então, observem que o capítulo 5 ele é trazido em forma de números romanos, né? Então, os números romanos que apresentam os capítulos. Já os artigos de lei são apresentados por meio de numerais ordinais. Percebam que vem artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, né? E a gente vai ver também que os incisos dos artigos de lei são apresentados em números romanos, certo? Então, no capítulo 5, vamos voltar aqui à leitura, nós temos do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Trouxemos do capítulo 5 o artigo 60, que diz o seguinte: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Né? Então, nenhuma criança com menos de 14 anos não pode trabalhar, a não ser que seja na condição de aprendiz. Né? E o trabalho é proibido para crianças entre 0 e 12 anos, né? Conforme a gente já viu aí anteriormente. Vamos continuar a leitura, vamos para o artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Inciso 1º, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. 2º, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. 3º, horário especial para o exercício das atividades. Artigo 64, ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem, e o 65, ao adolescente e aprendiz maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários, né? Então, vamos chamar a atenção aqui para o artigo 65, né, que se apresenta agora em numeral cardinal. Percebam que 64, 65 se apresentaram em numerais cardinais, e ele traz aqui que a partir dos 14 anos, então, o adolescente tem o direito, sim, de ter ali um trabalho remunerado, né, desde que ele seja registrado e ele tenha a garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários assegurado, né? Mas tem que tomar cuidado com a carga horária de trabalho, né? Porque ele tem que conciliar os estudos, né? Vimos ali que a escolarização ela é obrigatória por força de lei, né? Não é assim, estuda se quiser, não, tá na lei, é obrigado a estudar, inclusive o Código Penal prevê aí pena de punição com privação de liberdade para os pais que não atenderem ao que está previsto com relação ao direito à escolarização das crianças. Então, estudar é uma ação prevista na legislação vigente, né? Não é porque quer que vai estudar, não, é porque é obrigatório, né? A criança tem que ter o direito de acesso à educação formal nas escolas, né? Então, fazer o ensino fundamental é uma questão obrigatória, né? E a gente tem aqui que até 14 anos de idade está previsto, então, uma bolsa de aprendizagem para que ele trabalhe como aprendiz, né? Vamos para a nossa primeira atividade, então. Eu trouxe para vocês aqui, né, uma proposta de releitura do texto, o artigo do ECA sobre proteção e trabalho, e respondo as questões 1 e 2. Então, para a primeira questão, quais artigos do ECA tratam da obrigatoriedade da proteção à criança e ao adolescente? E para a segunda, quais artigos da profissionalização e do direito ao trabalho? Um tempinho para vocês responderem aí essa questão.
Retornando então, a nossa sugestão de resposta ficou como? Observe. Então, os artigos 3º e 4º, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente tratam da obrigatoriedade da proteção à criança e ao adolescente. E dos artigos 60 ao 65, eles vão tratar da profissionalização e do direito ao trabalho, né? Então, vocês tiveram a oportunidade de reler esses artigos de lei e encontrar a resposta, e espero que tenham acertado. Vamos para a nossa segunda atividade, pessoal? Então, observem aqui, na letra A, quais expressões em todos os artigos indicam obrigatoriedade de aplicação da lei? E qual é a expressão usada para indicar exceção? Então, mais um tempinho para vocês relerem os artigos e elaborar a resposta. Então, pessoal, vejamos como ficou a nossa resposta, né? Então, para a letra A,
Quais expressões em todos os artigos indicam a obrigatoriedade de aplicação da lei? Então, as expressões é assegurada, é dever, obrigatória, obedecerá, são assegurados, né? Observe que foram colocadas entre aspas essas expressões. E para a letra B, qual é a expressão usada para indicar exceção? A expressão salvo em. Salvo em quer dizer com exceção de, certo? Então, lembrando que a palavra exceção se escreve com XC e C cedilha no final, né? Às vezes as pessoas costumam se equivocar ao escrever exceção com 2 S, ficam meio sem saber como fazer, então é XC e C cedilha no final, e salvo em significa com exceção de, certo? Então, se vocês responderam algo semelhante aí, conseguiram localizar pelo menos uma ou duas expressões na letra A, já está ok, né? Já estamos caminhando aí para fazer a interpretação das leis. Então vejam, a estrutura do texto de uma lei. O título é um agrupamento mais amplo que se divide em capítulos, que por sua vez são divididos em seções. Exemplo, título 1, capítulo 5 do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. As subdivisões da lei estarão compostas por artigos numerados de forma sequencial. Exemplo, artigos 63, 64 e 65, que são os numerais cardinais. Observem a estrutura do texto, então, os incisos agora. Eles estão simbolizados por algarismos romanos e podem constar logo após o capítulo do artigo ou após o texto principal do parágrafo. Exemplo, inciso 1º lá, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Segundo, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Terceiro, horário especial para o exercício das atividades. Eles costumam ser utilizados para descrever as hipóteses em que a regra deve ser aplicada. E agora vamos para a nossa terceira atividade, pessoal. Eu vou deixar aqui o slide para vocês dar uma lidinha, né, numa retomada que nós estamos fazendo da lei que estamos analisando. E o enunciado pede o seguinte: o que o trabalho com formação técnico-profissional deve assegurar ao trabalhador aprendiz? Não tem
Retornando então, pessoal, vejam como ficou aqui, né, a nossa sugestão de resposta para vocês para a seguinte questão. O que o trabalho com formação técnico-profissional deve assegurar ao trabalhador aprendiz? Vejam que nós tínhamos uma retomada do artigo 63, né, que diz lá, a formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. No inciso 1º, a garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. No segundo, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. E no terceiro, horário especial para o exercício das atividades, certo? Então, como sugestão de resposta, nós temos aqui que é a garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente e horário especial para o exercício das atividades, né? Então, tem que haver ali a possibilidade do adolescente trabalhar e estudar simultaneamente, né? Então, compatibilidade de horário, a atividade tem que ser compatível com os aspectos físicos do adolescente, né? Com a sua dimensão intelectual, não pode se sobrecarregar, né? Então, temos aqui algumas questões referentes aí também à obrigatoriedade ao ensino regular. Certo? Então vejam aqui que a lei, no seu processo de formulação, ela passa por várias etapas estabelecidas na Constituição, né? Neste processo temos a iniciativa da lei, discussão, votação, aprovação, sanção, promulgação, publicação e vigência da lei. Temos uma foto aqui que mostra, né, o local onde as leis são elaboradas, discutidas, votadas e sancionadas, né? Então passa pelo aval dos deputados, dos senadores, para depois ir para a sanção e aí passa a valer, né, como força de lei a obrigatoriedade, certo? Então, nessa aula, nós interpretamos um artigo de lei, reconhecemos o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão e compreendemos a estrutura de um texto normativo de lei. Aprendemos o que é um artigo, um inciso, uma linha. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.